Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você está lendo Marcos comigo, já vá deixando aí o seu gostei, isso ajuda muito a gente. Se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva no nosso canal para você não só ler esse momento, mas acompanhar todos os outros vídeos e todos os outros que ainda virão. E é claro, muitos outros conteúdos que você pode encontrar aqui no nosso canal. O nosso texto de hoje ele também é bem extenso e vai cobrir aí a grande parte do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Então, se você já tem a sua Bíblia na mão, você vai pausar esse vídeo agora e vai abrir o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e vai ler do verso 1 até o verso de número 34. Leia o texto o maior número de vezes que você conseguir. Preste atenção em palavras ou frases que chamem a sua atenção. Você pode grifá-las e destacá-las. E depois que você fizer tudo isso e talvez chegar até mesmo algumas respostas por você mesmo, volta aqui que eu vou estar te esperando para a gente ler a Bíblia juntos. Pois este é o Lendo Marcos com um amigo. Bom, já chegamos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a gente já viu muito aqui sobre a autoridade de Jesus, a sua identidade e também a sua prioridade em pregar. E no texto de hoje, essa prioridade do ensino e prioridade da pregação vai ser muito importante, uma vez que nós temos aqui diante de nós uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. E parábolas no Evangelho de Marcos não é uma coisa muito comum, como no Evangelho de Lucas, por exemplo, mas aqui nós temos mais o ensino de Jesus através ou por meio de parábolas para poder ensinar a multidão, mas principalmente ensinar aos seus discípulos. Eu não sei se você sabe, mas parábola é uma comparação. Jesus pega ali elementos do cotidiano, elementos da vida comum e faz uma comparação com as realidades do reino de Deus. E no nosso texto de hoje a gente vai ver sobre essa realidade do reino, como o reino de Deus cresce, qual é o segredo para o seu crescimento e qual é a garantia que Jesus dá aos seus discípulos de que esse reino vai crescer. Então, se você está pronto, se você já fez a sua leitura, se você já grifou ali as suas frases e palavras, já fez as suas perguntas, Bíblia na mão para a gente poder ler esse texto agora juntos, passando pela estrutura e pelas divisões que o autor coloca aqui para nós. Além do ensino de Jesus, no primeiro capítulo até o final do capítulo 3, nós percebemos como que também a oposição a Jesus está crescendo cada vez mais. Essa oposição ela é por parte de Satanás, é por parte também das autoridades religiosas. Até a família de Jesus aparece ali num contexto em que eles querem, de alguma forma, controlar a agenda de Jesus e controlar o ministério de Jesus. Isso nós vimos no capítulo 3, até ali o versículo 35. Mas um detalhe muito interessante é que no final do capítulo 3, Jesus fala sobre a sua verdadeira família. Ele olha para as pessoas que estão ao seu redor, ouvindo o seu ensino, e diz: aqui estão meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. E ele fala: aquele que fizer a vontade de Deus, esse faz parte da minha família. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Então Jesus agora no capítulo 4 vai mostrar para nós o que é fazer a vontade de Deus, em uma parábola onde o destaque está na maneira como ouvimos os ensinos de Jesus. Então Jesus terminou o capítulo 3 ensinando as pessoas que estão ao seu redor, e aqui no capítulo 4, então, ele vai destacar a importância de se ouvir aquilo que ele ensina para fazer, então, a vontade de Deus, que é obedecer às palavras de Jesus. Veja só, Jesus então ele está saindo desse contexto onde existe a rejeição, mas ele não para o seu ministério de ensino e de pregação da palavra. E aí no capítulo 4 ele vai destacar a importância e o cuidado que devemos ter ao ouvir as suas palavras. E depois, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós vamos ver como ele desenvolve a partir desse contexto, que tem uma estrutura que vai se conectando uma a outra e o texto vai fazendo sentido, mas isso a gente vai ver mais para frente quando a gente chegar no capítulo 5 e no capítulo 6, até nos aproximarmos aí da primeira metade do Evangelho de Marcos. A primeira parte da estrutura desse texto, a gente precisa fazer uma divisão muito clara entre parábola e a explicação da parábola. Para isso você vai observar muito bem o verso de 1 a 9, depois os versículos 14 a 20, onde nós temos Jesus contando a parábola e o que significa o semeador, a semente e os solos a partir do versículo 14 até o versículo 20. E essa primeira estrutura mostra para nós a maneira como Jesus descreve
o reino de Deus. Antes de contar essa parábola, perceba como que Marcos destaca no verso 1 e no verso 2 o que Jesus está fazendo. Perceba, por exemplo, os momentos em que ele diz que Jesus está ensinando outra vez à beira-mar, e depois no versículo 2, como ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas. Perceba também que ele está em um barco, e esse barco apareceu no capítulo 3, quando você tem a multidão comprimindo Jesus, e Jesus fala para os discípulos assim, olha, deixem um barco sempre pronto, porque nesse momento em que eu estiver sendo muito comprimido por eles, eu posso então me afastar um pouco para poder ensiná-los. Então veja que nada atrapalha Jesus no seu propósito de pregar e ensinar a palavra. E aí Marcos então destaca para nós no verso 1 e no verso 2 do capítulo 4 como que Jesus continua firme na sua prioridade de ensinar. E o ensino de Jesus aqui, por meio de parábolas, inclui então um semeador, uma semente e 4 solos. Você pode fazer um exercício muito simples. Leia o verso 1 até o verso 9 e tente perceber os momentos em que a palavra ouça ou ouçam aparece. Depois faça o mesmo a partir do versículo 14 até o versículo 20 e você vai perceber novamente como essa palavra continua aparecendo no texto. Isso mostra para nós que o ouvir aqui é o grande ponto de Jesus e que ouvir aquilo que ele está ensinando é aquilo que mais importa para ele, e isso é fazer a vontade de Deus. Isso fica muito claro no versículo 9, quando Jesus diz a eles assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, novamente, ele faz o mesmo no versículo 23 e 24, quando ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, no verso 24, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Então Jesus está focando nessa parábola a comunicação da palavra, o ensino, a pregação da palavra e o cuidado que as pessoas precisam ter ao ouvir a comunicação desse ensino, dessa palavra. Ou seja, existe a responsabilidade aqui do semeador que lança a semente e existe a responsabilidade também do solo ou do ouvinte que recebe essa semente para que ela então possa frutificar. Com isso, então, Jesus mostra para nós que só existem 2 respostas que podem ser dadas ao seu ensino ou à sua pregação. Ou ela é uma resposta frutífera, ou ela pode ser também uma resposta infrutífera. Porque no fim das contas, os solos, nós vamos ter solos infrutíferos e apenas um solo que vai dar muito fruto, porque a semente cai, cria raízes e cresce e dá a 100, a 30, a 60 por 1. Ou seja, existe o solo bom, aonde vai receber a semente e essa semente vai crescer e germinar. Mas o número de solos que rejeitam a semente ou que não tem uma semente que não cria raízes ali é maior, e isso vai ser muito importante quando a gente chegar um pouco mais à frente, onde Jesus vai destacar os aspectos negativos dessa parábola, apontando para a rejeição que as pessoas terão à proclamação do evangelho, ao ensino da palavra de Deus. Mas calma que a gente vai chegar lá ainda, a gente vai ficar apenas nessa parábola aqui, onde Jesus então destaca o semeador, a semente e os solos. E ao falar sobre os solos, Jesus fala, além do solo bom, que é o último solo que aparece na parábola, nós temos o da beira do caminho, o solo rochoso e também aquele que foi lançado entre os espinhos. E depois na explicação que Jesus dá, ele fala que essa semente à beira do caminho é aquele que recebe a palavra, mas logo vem Satanás e rouba essa palavra. Essa pessoa ela não teve o cuidado em ouvir aquilo que Jesus está ensinando e logo o inimigo rouba aquela palavra e não permitindo assim que ela crie raízes no seu coração. A semente cai também no solo rochoso e Jesus fala que nesse solo aquele que recebe a semente até recebe com alegria, mas quando vem a perseguição, a tribulação por causa da palavra, essa pessoa logo abandona essa palavra. Mais uma vez é um solo onde a semente cai, mas ela não cria raízes suficientes para tornar aquele coração, aquela pessoa forte o bastante para suportar as tribulações e os sofrimentos por causa da palavra. E Jesus deixa isso bem claro, é por causa da palavra. Jesus ele está experimentando essa rejeição em seu ministério e ele está preparando também os seus discípulos para experimentar também essa rejeição no ministério deles. O terceiro solo é aquele que tem os espinhos e Jesus explica
que esse também recebe a palavra, recebe a boa semente, mas logo as paixões dessa vida, a riqueza, as ansiedades desse mundo, as outras preocupações com esse mundo, logo sufocam a palavra e assim, mais uma vez, essa semente não cria raízes profundas para que a semente recebida seja mais importante do que tudo aquilo que esse coração pode encontrar nesse mundo. Então essa é uma palavra que é sufocada por todas essas coisas, essas preocupações e ansiedades, e assim também não gera fruto. E por fim, o solo bom são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem e essa dá muito fruto. Cria raízes profundas e produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Perceba que Jesus está deixando muito claro. O semeador lança a boa semente, que é a palavra do evangelho. E esses solos são os tipos diferentes de receptividade para essa palavra, né, para essa boa semente. E que Jesus fala sobre pessoas, ou podemos dizer até mesmo os diferentes tipos de corações aonde essa boa semente vai entrar, e alguns até recebem com alegria. A gente vai ver o exemplo disso em Herodes, que ouvia a palavra de João, mas não se arrependia. Ou seja, há uma certa receptividade com aquilo que ele está ouvindo, mas ele prefere trancar João Batista do que se arrepender dos seus pecados. Aqui Jesus fala que não há um problema com a semente. O problema estão nos solos. A semente em si não tem problema algum, mas é a maneira como as pessoas estão ouvindo que está, então, a raiz desse problema. Por isso que Jesus diz no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, no verso 23 e 24, cuidado na maneira como você ouve a palavra. A maneira como você ouve a palavra é que vai determinar se essa boa semente vai criar raízes ou não e gerar frutos ou não na sua vida. Duas respostas à mesma semente. Ou é frutífero ou é infrutífero. Com isso, Jesus está mostrando para os seus discípulos que se ele recebeu oposição e rejeição por ensinar a boa palavra de Deus, que é o evangelho, o mínimo que eles também podem esperar também é a oposição e a rejeição. Eles vão pregar, eles vão ensinar, e no meio de todos esses solos vão existir 3 que vão rejeitar essa boa semente. Mas a esperança é de que vai haver um solo aonde essa semente vai cair, produzir frutos e o reino de Deus então vai crescer. E aí nós chegamos no segundo ponto desse texto. Se Jesus está descrevendo como é o reino de Deus, é um semeador que lança a boa semente, o semeador aqui é Jesus Cristo, que está ensinando a palavra, pregando o evangelho, seus discípulos também serão semeadores da palavra, eles vão pregar o evangelho. Qual é o segredo, então, para que esse reino cresça? E nós chegamos, então, no segredo do crescimento do reino de Deus. Mais uma vez, essa estrutura vai do versículo 10 até o versículo 13, e depois do versículo 21 até o versículo 25. E se você reparar bem, parece estranho que você tem uma parábola falando de uma semente, depois lá no final tem uma outra semente e no meio dela tem uma parábola sobre uma candeia. A princípio não parece fazer sentido, mas vamos ver o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso aqui. Do versículo 10 até o versículo 13, aparentemente parece ser um texto difícil, que a gente não vai conseguir entendê-lo muito bem. Por causa do questionamento dos discípulos ali, por que Jesus está ensinando por parábolas? Mas a chave para a gente poder compreender o que Jesus está querendo ensinar é você perceber quantas vezes aparece, por exemplo, Jesus falando sobre um grande segredo. Em uma outra versão, ele fala sobre um grande mistério. Aparentemente, tudo está relacionado a um grande segredo que está sendo revelado aos seus discípulos, mas não está sendo revelado a outros. Jesus explica isso no texto quando ele diz o seguinte: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Segredo aqui parece ser a capacidade de entender as coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas esse segredo é revelado para alguns e para outros não. Então o objetivo de Jesus em ensinar por meio de parábolas é trazer entendimento a algumas pessoas e manter outras pessoas sem entendimento, mostrando para nós aí esses dois braços da pregação da palavra. Para alguns, um caminho de salvação e de entendimento do evangelho, de tudo aquilo que Jesus é, e para outros um instrumento de juízo, de julgamento,
e até mesmo de condenação. Por isso nós temos esse sentido ou essa ideia de que o evangelho tanto pode atrair as pessoas quanto pode afastar as pessoas. Jesus com isso então quer mostrar que aos seus discípulos é dada a capacidade de entender esses mistérios e segredos a respeito do reino de Deus. Jesus vai mostrar para os seus discípulos que entender essa parábola que fala das respostas que estão sendo dadas à pregação do evangelho significa que eles entenderão todas as outras parábolas. Os seus discípulos estarão entre aqueles que ouvem a palavra com prazer, que a recebem com alegria e dão muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. E aí então nos versículos 21 a 23, a gente vai ver como que Jesus aplica tudo isso. Se eles são aqueles que estão ouvindo e entendendo os mistérios, os segredos do reino de Deus, logo eles estão levando aquilo que eles estão recebendo o ensino para casa. O segredo do reino é manifestado na vida dos discípulos de Jesus à medida em que eles vão entendendo as palavras de Jesus. Então, o que significa o segredo do reino de Deus, ou todo esse mistério que Jesus coloca aqui para eles? Significa ouvir a palavra, aceitá-la e dar frutos. É por isso então que Jesus conta uma parábola sobre a candeia, falando que a candeia não serve para ser escondida, mas para ser colocada em um lugar apropriado, para que tudo aquilo que está oculto seja então revelado. Os discípulos vão ouvir a palavra de Jesus, vão aceitá-la e vão dar frutos. E com isso, à medida em que eles vão trazendo para suas vidas as realidades do reino, isso mostra que eles são as pessoas que estão ouvindo e entendendo as verdades do reino de Deus. Essas verdades do reino vão sendo manifestadas na vida dos discípulos de Jesus, de modo que eles não são como lamparinas, candeias ou lanternas escondidas, não realizando o seu propósito de iluminar todo o ambiente, iluminar todo lugar que está ao seu redor. E aí Jesus então chega no clímax de tudo isso, que está no versículo 24 e 25 do capítulo 4. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O versículo 24, então, Jesus mostra a necessidade de se ouvir com atenção as suas palavras, e no versículo 25, os que mais prestam atenção são os que mais vão entender, e esses vão dar mais frutos. Mas o outro aspecto da parábola é que tem aqueles que também não ouvem. Esses que não ouvem estão do lado de fora do reino, e esses são infrutíferos e não dão frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Quanto mais você presta atenção na maneira como você ouve, mais você entende a palavra e mais frutos você vai gerar. E que frutos são esses? Frutos de obediência às palavras de Jesus. Porque quanto mais ouvimos a Jesus, mais nos vemos como parte de sua família e mais queremos obedecer àquilo que estamos ouvindo da parte dele. Por isso que é muito importante quando você ouve um vídeo como esse, ou você na sua igreja está ouvindo um pregador fiel da palavra, é importante que você preste atenção. Uma vez eu li isso de um pregador muito famoso, alguém reclamando com ele assim, que ele precisava falar mais alto porque eles não estavam entendendo o que ele dizia. E esse pregador responde: não sou eu que preciso erguer mais a minha voz, é você que precisa erguer mais os seus ouvidos. O que ele estava querendo dizer com isso? Não é o tom de voz que eu uso que vai fazer você prestar mais atenção no que eu falo, mas é você ter ouvidos atentos àquilo que eu estou pregando. O segredo do crescimento do reino é nós sabermos ouvir e ouvir com atenção. E fazemos isso quando estamos atentos à exposição fiel da palavra de Deus e recebemos essa exposição da palavra com alegria, aceitando, para que então Deus possa trabalhar em nós para gerarmos frutos para o reino dele. Então, da próxima vez que você ouvir um vídeo de pregação ou escutar alguém na sua igreja pregando, preste muita atenção, porque prestar atenção naquilo que você ouve é muito importante para Jesus, porque ele quer que você ouça as palavras dele. O segredo, então, do reino de Deus é entender a palavra, aceitar a palavra, e essa aceitação leva, então, aos frutos que são gerados por essa boa semente que é lançada em um bom solo, que é um coração atento às palavras de Jesus.
Lembrando que ele diz que a sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ouça as palavras de Jesus. E assim nós chegamos então na garantia do crescimento do reino de Deus. E a partir do versículo 26 até o versículo 34, nós temos então essa parte final da parábola, onde Jesus fala da semente novamente e ele se volta para uma semente muito pequena, que é o grão de mostarda. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda, mas é sim uma semente minúscula. E Jesus quer ensinar algo muito importante para eles a partir de algo muito pequeno que para nós se passa como também insignificante. E como que funciona então esse crescimento e qual é a garantia que Jesus está dando aos seus discípulos nesse contexto em que você tem um solo bom, mas você tem vários outros solos que rejeitam a palavra. Jesus então começa falando ali no versículo 26, mais uma vez que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente na terra. E aí no versículo 27, Jesus diz o seguinte: ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Jesus pega algo muito simples para nós, que é, a gente lança a semente, talvez você vai plantar alguma coisa na sua casa, e você dorme, acorda, trabalha, faz as suas coisas, e aí você vai regando aquele vaso, e em um belo dia você chega e começa a dar os primeiros sinais do crescimento ali de uma planta. O que Jesus está mostrando é que a semente ela é lançada e o crescimento dela é inevitável. E mesmo que o ministério de Jesus esteja cercado por oposição e rejeição, Jesus dá a eles a garantia de que o reino vai crescer. E esse reino ele é imparável, ou seja, ele vai continuar independente da rejeição e da oposição que Jesus e seus discípulos ainda irão sofrer. Logo em seguida, Jesus fala então sobre o grão de mostarda, que é a menor das sementes, e veja só o que ele diz a respeito disso. Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Se a primeira vez que Jesus fala da semente, ele usa isso como um incentivo, dizendo assim, o reino vai crescer, aqui Jesus então traz uma segurança do crescimento desse reino, mas ele também traz uma outra característica a respeito desse reino. Ele será universal, porque esse reino terá uma abrangência enorme, mesmo tendo um começo minúsculo, como um grão de mostarda, talvez um começo até mesmo insignificante. Eu li em um livro uma vez uma ilustração muito interessante. Ele falava assim, imagine que você é um ET e você está sobrevoando a Palestina ali no primeiro século e você observa dois grupos. De um lado você tem o Império Romano, eles têm política, eles têm poder militar, poder financeiro, e do outro lado você enxerga ali um carpinteiro com 12 seguidores. E você observa então esses dois grupos e você começa a pensar assim, se eles disputassem entre si, qual dos dois venceria? Com certeza, talvez você apostaria todas as suas fichas em um império que tem todo o seu poder militar, político e financeiro, porque, afinal de contas, um grupo de 12 homens não pode fazer absolutamente nada contra ninguém, não pode vencer qualquer guerra nesse mundo ou qualquer batalha nesse mundo. Mas aí Jesus então ensina aqui que não é essa grandeza que nós vemos com os nossos olhos que realmente define alguma coisa. O que Jesus está mostrando é que a partir de algo muito pequeno, insignificante, ele trará então um reino abrangente e universal. Aqueles 12 discípulos deram início a tudo que nós conhecemos hoje como a Igreja de Jesus Cristo. E daqueles 12 apóstolos, nós temos hoje milhares e milhares de cristãos espalhados por todo o mundo, atravessando gerações, porque daquele grupo insignificante e pequeno de 12 homens nasceu um reino abrangente, a Igreja de Jesus Cristo, de pessoas de todos os povos, línguas e nações. Nesse sentido, aquela pequena semente cresce e se torna uma grande hortaliça, ao ponto de outras aves virem para construir os seus ninhos ali, debaixo dos seus ramos, debaixo de suas folhas, porque o reino de Deus,
ele tem essa abrangência universal. Pessoas de todas as nações virão até Jesus Cristo e serão atraídas pela pregação do Evangelho. Jesus descreve então o reino como um semeador que lança semente. Ele prega, ele ensina, a semente é boa e ela vai cair em algum solo. E o segredo é ouvir, entender, aceitar e essa aceitação levar aos frutos. E existe uma garantia de que esse reino vai crescer como um grão de mostarda que cresce e cria grandes ramos e se torna uma grande hortaliça. O reino de Deus vai crescer através da pregação da palavra e mesmo com rejeição, Jesus garante, incentivando seus discípulos a continuar semeando a boa semente, trazendo a segurança de que esse reino vai crescer, gerar muitos frutos para a glória de Deus. Então nós saímos de muitos contextos onde Jesus está sofrendo oposição e sendo rejeitado, para que então no capítulo 4 a gente possa perceber o quão importante para Jesus é ouvir as suas palavras e obedecê-lo, para que nós sejamos então preparados e capacitados também para semear a boa semente, pregando e ensinando a palavra de Deus, tendo como garantia as próprias palavras de Jesus de que esse reino vai crescer e que nada pode parar o crescimento do reino de Deus. Esse é um grande encorajamento, um grande incentivo que os discípulos vão precisar ter, pois a partir então do final do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ver os aspectos positivos e negativos dessa parábola. Ou seja, nós teremos aqui pessoas aceitando e respondendo com fé a Jesus, mas também vamos encontrar a rejeição. Pois se Jesus for rejeitado quando ele pregou, seus discípulos também precisam esperar a rejeição enquanto eles anunciam o reino de Deus. Pensando nisso, como a gente pode aplicar tudo isso para nós que a gente ouviu até aqui? A primeira coisa que você precisa ter em mente é: como somos tentados a não ouvir as palavras de Jesus? Pense só na maneira como você tem ouvido as últimas mensagens na sua igreja, as últimas pregações. Pense se você está realmente buscando pregações fiéis à palavra e se você não está trocando essas mensagens fiéis à palavra por mensagens que agradam o seu ego, a sua vontade, que falam coisas que você quer ouvir, pois nem sempre ouvimos aquilo que agrada. Então, como você é tentado em não ouvir a Jesus hoje? Você está prestando atenção nas palavras de Jesus? Você está atento àquilo que você está escutando aqui nesse vídeo ou na sua igreja quando você ouve uma mensagem? Então lembre-se disso, o grande clímax disso tudo aqui é: ouça, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E preste muita atenção na maneira como você está ouvindo as palavras de Jesus. Como esta sessão nos encoraja quando enfrentamos oposição e indiferença ao Evangelho? Agora imagine que você entende a mensagem, que você presta atenção. Como você é encorajado agora a semear essa boa semente? Como você é encorajado, apesar de toda indiferença, de toda oposição, a continuar pregando esse Evangelho? O encorajamento e o incentivo de Jesus aqui é exatamente nos mostrar que esse reino vai crescer, que essa semente vai gerar frutos e que o crescimento do reino ele é inevitável e universal. Veja o encorajamento de Jesus em mostrar para mim e para você como que a partir de coisas muito pequenas e aparentemente insignificantes para esse mundo pode gerar grandes coisas e trazer um grande crescimento para o reino de Deus. Tudo começa com uma atitude muito simples de pregação e ensino da palavra. E essa ação, que é simples, na verdade, é a ação mais poderosa de todas, porque sim, é a única coisa que pode trazer crescimento para o reino de Deus e transformação na vida das pessoas que estão ouvindo essa palavra, recebendo, aceitando e dando muitos frutos para o reino de Deus. Bom, então é isso, nós chegamos em mais um texto aqui do Evangelho de Marcos. Se você me acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei, o seu comentário. Isso nos ajuda muito aqui, a gente crescer e, é claro, ajuda também a você que tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui o seu comentário. E se esse texto foi importante para você, escreva aqui também se isso te encorajou e te incentivou de alguma maneira. Bom, eu espero você no próximo vídeo para a gente continuar lendo Marcos juntos e que a leitura desse evangelho possa fazer você entender as palavras de Jesus, aceitar as palavras de Jesus
e dar muitos frutos para Jesus. Pois a família de Jesus é formada por aqueles que ouvem a voz de Jesus e fazem aquilo que Jesus diz. Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo, até a próxima e um grande abraço.